Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula no CEISC Pré-ENEM, o curso preparatório que te prepara e te deixa afinadinho para o Enem e para os vestibulares em si, porque aqui a gente ensina você na prática, não só com a teoria. Então, a gente te mostra experiências bem bacanas, eu e os outros professores todos, fazendo com que você realmente tire as suas dúvidas, né? Esse é o nosso objetivo. Então, se você tem dúvidas hoje sobre medidas de tendência central, não perde, porque a gente vai trabalhar bastante hoje. Medidas de média, moda e mediana. Fica com a gente. Vamos começar, então? Primeiro de tudo, olha aí na tela os nossos canais de comunicação, né? CEISC Pré-ENEM no YouTube. Lá você vai encontrar sempre dicas bem bacanas, bem interessantes, que vai aproveitar para os seus estudos. Tem videozinhos bem curtinhos, onde vocês podem tirar as dúvidas de vários conteúdos. Lá você vai encontrar esse material. E lá no Instagram, quem quiser me procurar, no @profist, eu sempre estou postando vários mapas conceituais, dicas bacanas, para que você fique ligado em tudo que rola referente ao Enem. Beleza, galera? Vamos começar, então? Começando hoje com a aula de número 17, medidas de tendência central. Como eu acabei de falar, nós vamos trabalhar com média, moda e mediana, intercalando, né? Então, em cada aula, você vai ver que eu vou trabalhar uma medida. E depois a gente anexa todas elas e faz um resumão, né? Que cai no Enem também. E são conteúdos que caem muito no Enem. Eles são bastante corriqueiros, né? Então, essa parte da estatística, se você tem alguma dúvida, presta bem atenção. Assim que a gente vê um exemplo, pausa o vídeo, tenta fazer. Se tiver dúvida, manda dúvida para nós aqui no Pergunte ao Professor. A gente vai estar tentando resolver todos os seus problemas, certo? Olha lá na tela, então. Uma medida de tendência central é um valor no centro ou no meio de um conjunto de dados. As 3 medidas de tendência central mais comumente usadas são a média, a mediana e a moda. Hoje, então, na aula 17, a gente vai começar com as médias. Média aritmética e média ponderada. Mas o que vem a ser cada uma? Olha aí na tela, então, os conceitos. Média aritmética é o resultado da divisão da soma de todos os elementos desse conjunto pelo número de elementos do conjunto. Então, aqui você pode ver que eu somo todos os valores e divido pelo total de elementos, né? Esse somatório a gente pode representar por essa letrinha aqui, ó, que é o E. Somatório de XI. XI, na verdade, são as entradas que a gente vai ter nas questões, né? Dividido pelo total de elementos. E média ponderada, o que vem a ser? De um conjunto de dados, é a soma da multiplicação de cada valor pelo seu respectivo peso, dividido daí pela soma dos pesos. Então, vocês vão ver que cada elemento ele vai ter um peso, ou o que a gente chama também é um fator de ponderação. E esse fator ele tem que ser multiplicado aos valores dos elementos. Depois, a gente divide pelo somatório dos pesos totais. Aí, da mesma forma, ó, somatório representado pelo Ezinho, né, para a gente poder dividir. Para ficar mais claro e para você entender o que vem a ser a diferença, 2 exemplos bem básicos que a gente trabalha bastante. Estou numa sala de aula com 30 alunos, e aí, quero saber a média desses 30 alunos. O que eu posso fazer? Eu posso somar as notas de todos eles na prova e dividir pelos 30. Isso é média aritmética, quando eu pego a soma de todos os elementos e divido pelo meu total de elementos. Agora, o que vem a ser um exemplo, então, de média ponderada? Por exemplo, o que é média ponderada, o que é média aritmética? A média ponderada é quando os pesos das avaliações, por exemplo, são diferentes. Então, num determinado trimestre, eu tenho os trabalhos que vão ter peso 2, ou seja, vão representar 20% da nota, e eu tenho a prova, que representa 80% da nota. O que vai acontecer? Eu tenho que multiplicar o valor que esse aluno tirou nos trabalhos
multiplicar por 20, que se ele tiver peso 20, e multiplicar o valor das provas por 8, já que o peso das provas é 80. E aí eu vou ter que dividir pelo somatório dos pesos, que nesse caso, se é peso 2 trabalho, peso 8 as provas, eu vou dividir por 10. Então, isso é uma diferença bem básica para que você não perca essa explicação. Então, anota aí, tira suas dúvidas e vai mandando para cá, certo? Para facilitar o seu trabalho, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar exemplos. Olha aí o nosso primeiro exemplo na tela, então. Exemplo 1. Elaine cursa estatística e está à procura de estágio. Para saber um pouco mais sobre os salários praticados para o cargo a que deseja se candidatar, resolveu pesquisar os valores oferecidos por alguns tipos de empresa. Veja o que ela encontrou e como calcular a média desse conjunto de dados. Então, a gente consegue ver que, pela pesquisa dela, ela encontrou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de salários que estão diferenciando um do outro. Como é que eu vou saber a média desses salários que ela pode ganhar, né? O que a gente vai fazer, então? A média, que a gente pode representar por x barra, né, que é o símbolo de média, eu vou fazer o somatório de todos esses valores. 1.350, mais 1.200, mais 1.180, mais 1.600, mais 1.200, mais 2.250. Olha, faltou espaço aqui, né? Vou colocar mais aqui, então, 250, mais 1.800, mais 2.400, mais 1.580. A soma de tudo isso, eu vou dividir por quantos? Quantas empresas ela procurou? Foram 9 empresas. Então, eu vou somar tudo isso e vou dividir por 9. Como mágica, plim! Vamos ver quanto vai dar? 14.560, né? Dividindo por 9, a gente vai ter uma média aproximada de R$ 1.617. Se eu quisesse aproximar, por exemplo, para um número inteiro, eu poderia dizer que eu tenho R$ 1.618. Que tipo de média que a gente calculou nesse exercício? A média aritmética. Aritmética. Né? Ou seja, não tem diferença de peso nessa questão, né? Não tem um peso diferente que pode sofrer um fator de correção aí, certo? Vamos para o nosso exemplo 2? Olha o exemplo 2 que tem aí na tela para você. Se no decorrer do bimestre, um aluno obteve 6,5 na prova, com peso 2. Ah, olha só. Então, aqui já aparece um peso. Esse peso aqui nada mais é do que o nosso fator de correção, né? Ou um fator de ponderação, também pode ser chamado, né? Até vou colocar o fator de ponderação para que você não se confunda. Ó, vou melhorar ali. Vamos colocar fator... Opa! Caneta. Fator de ponderação. Já que é média ponderada, né? Vamos usar ponderação. E tirou 7 na pesquisa. E qual é o peso da pesquisa? 3. Opa, já passei aqui para a média. Vamos tirar aqui, espera aí. Descartar. Ai, bugou aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. Deixa a prof arrumar aqui que saiu da tela. Aqui, voltando. Fator de ponderação, aqui a pesquisa com peso 3. 6 no debate com peso 1. E 7 no trabalho de equipe com peso 2. Perceberam que várias avaliações ele fez, né? Ele fez, então, uma prova que teve peso 2, que é o nosso fator de ponderação, como eu tinha dito. De novo escrevendo aqui, né? As tecnologias. 7 na pesquisa com peso 3, 6 no debate, 7 no trabalho de equipe. Qual é a média? A gente já consegue ver que aqui, por ter peso, nós vamos trabalhar com média ponderada. Né? E o que vem a ser a média ponderada? Média ponderada é o x barra, e aí, ele tirou 6,5 na primeira prova. Mas a primeira prova teve peso 2, então eu tenho que multiplicar por 2. Mais, que seria 20% da nota, né? Tirou 7 no trabalho de pesquisa.
Mas esse trabalho teve peso 3. Mais 6 no debate. Mas esse debate teve peso 1, um pouquinho, né? E mais 7 no trabalho de equipe. E esse trabalho teve peso 2. O que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo isso aí pelo meu somatório de pesos. Certo? Nunca pelo valor do x, mas sim pelo somatório de pesos. Então, a gente tem 5, 6, 7, 8. Fazendo essas multiplicações, então, a gente vai ter 13, a gente vai ter 21, a gente vai ter 6 e aqui a gente vai ter 14. Então, vai dar 26 mais 14, 20, 41, 54. 54 dividido por 8. Como mágica, 6,75, né? A nossa média ponderada. Então, você consegue enxergar, nesses exemplos que a gente mostrou aqui, que a média, basicamente, ela pode ter um peso, que seria um fator de ponderação, ou uma média aritmética, quando não envolve peso algum, certo? Olha o nosso exemplo 3 aí, ó. Considere as médias bimestrais de matemática de 32 alunos, né, de uma classe. O primeiro exemplo que eu passei para vocês. Então, aqui vocês já vão parar o vídeo e já vão saber. Depois você olha a resposta para ver se você acertou. Nota de 32 alunos. Está aqui as notinhas dos alunos, né? Essas notinhas têm algum fator de ponderação? Ou seja, está dizendo que alguma prova valeu mais do que outra? Não. Então, a gente tem o cálculo de média aritmética, né? Aritmética, né? Ou seja, cálculo da média simples, onde não tem fator de correção. Como é que a gente vai fazer isso aí? Soma tudo, portanto, a média vai ser o somatório dos meus valores, dividido por N. E o meu N, nesse caso, vai valer quanto? 32. Vamos ver quanto vai valer esse somatório? Somar todas essas notinhas aqui, ó. 6,3 mais 7, mais 6,2, mais 5,4, todos esses valores. Vamos ver como mágica quanto vai dar isto? 234,6, dividido, como eu falei, pelos 32 alunos. Isso vai dar uma média de 7,3. É importante que você cuide, porque aqui a gente tem os dados em ROL. O que vem a ser ROL, prof? Eu não sei. Ah, então, eu acredito que você não olhou a nossa aula de construção de tabelas, porque lá nessa aula eu expliquei tudinho sobre ROL, sobre dados brutos, sobre construção de tabelas, mas se você não assistiu, não fica bugado. Volta lá nas aulas, pega a aula de construção de tabela e dá uma olhadinha. Mas aqui, só uma dica. O ROL é quando eu tenho todos os dados na tabela. Então, basicamente, é só eu pegar aqueles dados e fazer o somatório, certo? Vocês perceberam que esse exemplo 3, das notas dos 32 alunos, a média dos alunos ficou em 7,3. Agora, vocês vão ver que no próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês que a média vai dar um pouquinho diferente. Bah, mas professora, se é a mesma turma, com as mesmas notas, como é que dá valores diferentes? Vamos prestar atenção por que isso acontece. Olha aí na tela. As mesmas notas, certo? Só que organizadas numa tabela de distribuição de frequência. Então, o que acontece? Foi colocado intervalos de classe, que a gente também já explicou lá na aula de construção de tabelas, né, sobre intervalos de classe. E aí a gente vai, então, trabalhar sobre, aqui, 4 intervalos de classe, de 4 a 5. Aí a gente olha lá no ROL, quantos elementos eu tenho de 4 a 5. Aí é só contar, né? Por exemplo, vou pegar de 4 a 5, 4,2, 2, 3. Vamos ver se tem mais algum. E não, né? Ó, tá aqui, os 3. E assim foi feita toda a composição. Bah, mas não entrou o 5, porque vocês viram que eu não contei o 5. Isso, porque o 5 só vai entrar onde o intervalo é fechado. Tudo isso tem lá na aula. Volta lá na aula que você não assistiu e pega essas informações. Mas tendo a nossa tabelinha construída, prontinha, eu vou calcular a média, porque nessa questão pede para calcular a média. Como que eu vou fazer para calcular essa média, então? Vocês percebem que eu não tenho ROL, porque o ROL estava na outra questão. Então, vamos supor que a questão tenha dado essa aqui na tela para vocês.
certo? Como é que eu vou calcular o ponto médio se eu não sei quais são os valores que tem de 4 a 5? Pode ter 4,1, pode ter 4,2, pode ter 4,5, pode ter qualquer valor. Então, o que a gente faz? Ponto médio. Lembram como é que faz ponto médio? Na aula de tabela tem também. Mas aqui uma dica. 4 mais 5 dividido por 2. Isso vai dar 4,5. Aí, como é que eu vou fazer para achar a média? Aqui, a média é média ponderada. É o somatório de xi vezes a frequência dividido por somatório de frequência. Então, o que vai acontecer? A minha frequência, ela faz com que seja considerado como um fator de ponderação. A frequência nada mais é do que um fator de ponderação. Né? Então, ela serve como os pesos, como a gente tinha pesos. A frequência nada mais é como se fosse os pesos da nossa média ponderada. Então, aqui, para eu fazer x vezes f, eu vou pegar o 4,5, que é o meu ponto médio, vezes a minha frequência. E aqui, o ponto médio da segunda classe, 5 mais 6 dividido por 2. Isso vai dar 5,5. E daí, para calcular aqui, o que eu vou ter que fazer? 5,5 dividido por, aliás, multiplicado por 4. E assim eu vou ter que fazer em todas as questões. Por quê? Porque eu vou ter que pegar este somatório total e dividir pelo meu somatório de frequência. Vamos ver, então, como mágica. Tá tudo prontinho aqui, né? Que beleza. Tecnologia é isso, né? A gente pode ampliar os conhecimentos, fazer com que os resultados apareçam magicamente. Aí vocês vão falar, bah, e eu vou ter que fazer tudo isso. Pausa o vídeo, faz o cálculozinho e vê se consegue fechar com esses resultados. Pegando esse resultado aqui, que é o somatório, o que a gente vai fazer, então? Na média, a gente pega os 238 e divide por 32, que é o nosso fator de ponderação, que seriam os nossos pesos. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 7,4. Mas o que a gente pode observar, então? Volta para mim aqui para a gente ver. Vocês acabaram de perceber que é a mesma questão, só que uma com dados brutos, ou seja, no rol, deu 7,3 a média dos alunos. E a outra deu 7,4, quando ela está em tabela. Isso sempre vai acontecer. É uma aproximação. Aí vocês vão ver que quando os dados estão em tabela, a gente usa ponto médio. E quando a gente usa o ponto médio, a gente está aproximando o valor, porque a gente está somando os dois extremos. Mas será que realmente o ponto médio daquele intervalo, se eu fosse somar com os valores que iriam aparecer no rol, iria dar o 4,5, por exemplo, nessa tabela? De repente, não. Então, como a gente está arredondando para fazer o cálculo, dá essa diferença. Então, você tem que ficar ligado na dica. Olha a dica aí na tela, então. Dizemos que a média calculada com dados organizados em tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe é uma média aproximada. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Média aproximada. Então, pois sempre haverá diferença entre ela e a média calculada com dados não agrupados, que é o rol. Por isso que dá essa pequena diferença, que fez com que no que tem rol a gente achou 7,3 e no que tem tabela a gente achou 7,4. Mas espera aí, prof, e aí, na prova lá do Enem, dos vestibulares, eu vou usar qual? Não fica preocupado. Se aparecer tabela, você faz com cálculo de tabela. Se aparecer o rol, você faz com cálculo de rol. Fica bem tranquilo que aqui no CEISC pré-ENEM você aprende de todas as formas, para que o que cair lá na prova, você saber resolver. Certo? Vamos, então, aplicar nas questões do Enem, que é o temido. Não, não é temido. Não deixem a ansiedade tomar conta de vocês, né? A gente tem que ficar tranquilo, relaxar, estudar bastante, estudar, porque matemática, principalmente os cálculos de estatística, a gente tem que revisar, tem que refazer, porque é aí que vão surgir as dúvidas, e a gente está aqui para te ajudar. Manda a tua dúvida para cá. Olha a primeira questãozinha aí na tela, então, para vocês. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes
sofridos por funcionários. Essa pesquisa é realizada com uma amostra de 100 funcionários. Olha aqui, ó, número de trabalhadores. Já sei que tem 100 funcionários, né? Norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Olha só, tabelinha com dados em distribuição de frequência. O que o número de trabalhadores, então, ele vai ser? Ele vai ser considerado, portanto, nesse caso, como o nosso fator de ponderação, né? O número de acidentes sofridos dividido pelo nosso número de trabalhadores. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer o XI vezes a frequência de cada valorzinho, que é o que a gente acabou de fazer ali atrás. Então, vamos fazer aqui? Não, vou apagar isso aqui, está muito feio esses meus riscos aqui. Vamos apagar. Aqui. Aí. Aqui. Vou apagar aqui, está muito feio esses riscos. Deixar limpinho aqui, senão fica feio, né? Você não vai entender. Olha só, XI, 0 vezes 50. 0 vezes 50 vai dar 0. 1 vezes 17. 1 vezes 17 vai dar 17. 2 vezes 15. 2 vezes 15 vai dar 30. 3 vezes 10. 3 vezes 10 vai dar 30. 4 vezes 6. 4 vezes 6 vai dar 24. E 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Como a gente tem, então, fator de ponderação, como é que se calcula a média? Somatório do XI vezes a frequência, dividido por somatório de frequência. E aí, esse somatório aqui vai dar quanto? Eu tenho que somar tudo isso aqui, né? Então, somando todos esses valores, 30 com 30 dá 60, 84, 94 com 17, 111. Aí, o que a gente vai fazer? 111 dividido por quanto? Pelo meu somatório de frequência, que seria a quantidade de trabalhadores pesquisados. Portanto, essa minha média vai dar 1,11. Olha que fácil quando a gente sabe, então, que tipo de média calcular, né? Então, a média do número de acidentes por funcionário nessa empresa é a resposta letra D. D de deu certo, aprendi com o CEISC pré-ENEM. Estou. E essa questão é bem atual, né, de 2018. Então, para vocês verem como cai bastante essas questões no ENEM. Vamos para a última da aula? A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada, já está até falando que é média ponderada, das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Então, a gente tem, ó, excelente, está dentro do intervalo de 9 a 10, cuidando que o 9 não entra aqui, porque ele não tem o menor igual. Bom, entra de 7 a 9, inclusive o 7, por causa do igual aqui, ó. Né? Regular, ruim e péssimo, tudo dentro desses intervalos. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha das disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que se obter a avaliação bom ou excelente, ele conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima, ou seja, ele tem que tirar um valor igual ou maior, nota mínima, né? Ele tem que tirar o valor acima. Qual é a nota mínima que ele tem que tirar, então? Vamos ver. Essa nota aqui eu não tenho, então ela vale X. Vocês percebem que, se a gente for identificar aqui, a gente tem o número de créditos que esse aluno vai ter, que a nota X vai valer a 12 créditos. A nota 8 vai valer a 4 créditos. A nota 6 vai valer a 8 créditos. Nota 5 vai valer a 8. E nota 7,5 vale 10 créditos. Ou seja, o nosso fator de ponderação. Mas como que eu vou saber qual vai ser a nota mínima? Eu tenho que cuidar no bom e no excelente. Bom e excelente, o bom começa a partir de quanto? A partir de 7. Então, é aí que está o meu cuidado. Eu vou ter que fazer as minhas multiplicações, né? X vezes 12, mais
8 vezes 4, isso aqui, o número de créditos, nada mais é do que o nosso fator de ponderação, não esqueçam, né? 8 vezes 4 mais 6 vezes 8 mais 5 vezes 8 mais 7,5 vezes 10. Tudo isso aqui vai ter que estar dividido pelo somatório de créditos. Vamos somar aqui, então, vai dar 12, 8 dá 20, 30, 42, né? Dividido por 42. E tudo isso aqui tem que ser maior ou igual que 7, porque é acima de 7 que ele tem que tirar. Ele pode tirar 8, ele pode tirar 9, ele pode tirar 10, mas o mínimo que ele tem que tirar é 7. Agora é uma inequação, né? A gente só vai fazendo as multiplicações. 12x mais 32, mais 48, mais 40, mais 75, maior ou igual, e aqui eu já vou passar multiplicando, né? Porque na equação eu posso passar multiplicando. Aqui vai dar 14, 1, 28, 29. Vou passar tudo isso aqui, então, diminuindo para o outro lado. Vamos somar aqui, então. 32 mais 48 vai dar 80. Mais 40 vai dar 120, mais 75 vai dar 280, 120, 120 mais 80, 200 e... Peraí, deixa eu fazer aqui. Maior ou igual que 294 menos 80, 120 com 75 vai dar 295, né? 295. Que eu passei já diminuindo para o outro lado. Subtraindo aqui, ó, se fosse, aliás, 195. Ai, que coisa. Aqui. Onde é que está minha borrachinha? Borracha, 195. 195. Aqui, ó, se fosse 295, ia ser 100. Então, vai ficar 99, né? Maior que 99 dividido por 12. Fazendo essa continha, 99 dividido por 12, a gente vai ter a resposta certa da letra D, 8,5. Então, tá aí. Espero que você tenha entendido as nossas questões de média, que você vai conseguir resolver elas, tanto de média aritmética quanto de média ponderada. Não esquece, se precisar de alguma aula extra, procura nos nossos canais de comunicação, está aí na tela para vocês, CEISC Pré-ENEM no YouTube, ou manda uma mensagem lá para mim no Instagram, no @profistê. A gente está aqui sempre para te ajudar. Beleza, galera? Então, volta para mim aqui e a gente te espera nas próximas aulas. Tchau, tchau.